dia for. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz e o amor do Cristo Jesus se façam em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. Boa tarde aos nossos irmãos do YouTube. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos. Nós estamos na terceira parte, capítulo 3 da Lei de Trabalho, na questão 676, e quem vai coordenar o estudo hoje é o nosso irmão Francisco. Mas antes nós vamos fazer a leitura de uma mensagem recebida na casa, em seguida a nossa oração, e o Francisco assume. Irmãos em Cristo, paz seja convosco. O Cristo nos advertiu, a quem muito foi dado, muito será cobrado. E o quão interessante é que por anos e anos e anos, muitos de nós tememos as palavras de Jesus, que na verdade denotam amor e carinho, mansuetude e justiça. Não fujam do conhecimento, porque é Ele quem traz a maturidade ao espírito. A quem muito foi dado, foram aqueles que têm a capacidade de potencializar a sabedoria, de doar conhecimentos, que é rico em saber, e por isso será cobrada a vivência, a prática num único sentido, o do trabalho no amor e no bem. Irmãos, vamos arregaçar as mangas, trabalhar na seara bendita de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, quem não sente a vibração deste nome, a convidar o ser à sublimação pelo amai-vos. Não fujam, não tenham medo, entreguem-se ao Pai, entreguem-se a Deus. A fé é se jogar no espaço, com a certeza de cairmos na proteção dos braços de Deus. Se joguem, meus amados, no trabalho, no servir. Enobreçam a alma no saber, mas lembrem-se, de nada serve o saber, se não for para servir e amar. E assim, nesse instante, não somente com esse nome, Jesus de Nazaré, mas com todo o seu significado, com a lembrança desse mestre que veio nos ensinar o amai-vos, rogamos a Ele, a espiritualidade benfeitora, por estes momentos de estudo, que iluminem o nosso coordenador e que todos nós possamos, ao adquirir conhecimento, nos esforçarmos na vivência de nos tornarmos a cada dia seres humanos melhores. Sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre, abençoando-nos e iluminando o nosso caminhar. E que Deus, nosso Pai, nos abençoe a todos. Assim seja. Francisco. Aí eu faço a questão de ler? Você vai ler e explicar, só vai ler a resposta. Tá. Obrigado. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde a todos. Dando continuidade aos estudos que nós estamos fazendo do Livro dos Espíritos, nós estamos na terceira parte da Lei do Trabalho, que a Lei do Trabalho está entre as leis morais. E a terceira parte do Livro dos Espíritos fala das leis morais. Então, o capítulo 3, na terceira parte, é a Lei do Trabalho. Então, hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo das questões, porque no domingo passado, o nosso irmão Luiz Ângelo iniciou esse capítulo comentando as questões 674 e 675. E hoje nós vamos
reiniciar a partir da 676. Então, na questão 676, Kardec indaga dos espíritos superiores. Por que o trabalho é imposto ao homem? Então, aqui, para nós entendermos essa questão, essa imposição aqui traduzindo essa imposição, por que o trabalho é necessário ao homem, né? Não é um castigo, que ele fala aqui em imposto, mas é uma questão de necessidade do homem. E o nosso irmão Fred vai ler a resposta para nós. Pode ler, Fred. É uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Ao que é de físico franzino, Deus concebeu a inteligência para o compensar, mas há sempre trabalho. Então, ele nos diz aqui, no início da questão, no início da resposta, que a lei do trabalho é imposta ao homem por ser uma consequência de sua natureza corpórea. Então, o homem precisa trabalhar, porque ele precisa se alimentar, ele precisa praticar um exercício físico, ele precisa se cuidar, materialmente falando. Então, ele necessita do trabalho para que ele possa exercer essa atividade que vai gerar para ele um bem-estar, como nós vimos aqui na frente, né? Como os Espíritos responderam. É por isso que o seu alimento, a sua segurança e o seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Então, ele precisa do trabalho, que o trabalho, na verdade, meus irmãos, o trabalho não é um castigo para nós. A espiritualidade não entende que o trabalho seja um castigo, pelo contrário, entende que o trabalho é uma oportunidade para todos nós desenvolvermos a nossa inteligência e o nosso pensamento. Então, o trabalho é importante para o homem, é como ele fala aqui. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Por quê? Quando nós estudamos, desenvolvendo o raciocínio e a razão, nós estamos também trabalhando, né? Porque o estudo é uma espécie de trabalho. Porque a gente sentar ali, né, e começar a estudar e fazer uma reflexão em cima daquilo que nós estamos estudando, para que a gente possa assimilar aquele conhecimento, dá trabalho, né? E como nós vimos na questão anterior, na questão 675, toda a ocupação útil, como foi falado, é trabalho, né? Mas ele fala um negócio aqui interessante, é uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Então, o que é uma expiação? Quando nós infringimos a lei de Deus, praticando um mal qualquer, nós precisamos, em razão da reencarnação e daquilo que nós fizemos, nós precisamos, através dessa reencarnação, reparar, corrigir aquilo que nós praticamos de errado. Então, toda vez que nós plantamos algo, né, ou de bom ou de ruim, nós vamos ter que colher. Então, a expiação é exatamente isso. Nós vamos precisar reparar, por isso que ele falou aqui, é uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar. O espírito se aperfeiçoa através
do exercício da sua inteligência. Mas é interessante, meus irmãos, que muitas vezes, nessa questão do trabalho, às vezes a gente comete determinados erros na questão do trabalho que a gente não percebe claramente. Eu ouvi um caso que eu achei muito interessante. O expositor espírita, Rossando Klinger, ele estava contando uma vez, numa palestra que ele fez, que ele pediu para um amigo dele, que era europeu, para que o amigo dele fizesse uma avaliação de como os brasileiros trabalham. E esse amigo trabalhava numa empresa que era europeia, mas que prestava serviço no Brasil, numa região do Nordeste. Então, esse amigo combinou com ele, né, que faria essa avaliação. E ele começou a prestar atenção como os brasileiros se comportavam, né, ao chegarem na empresa. A maioria chegava de manhã, né, batia o ponto, 8 horas, batiam o ponto, e alguns iam para o café, né, já iam para o café, outros iam para as suas salas, mas eles não começavam a trabalhar logo. Iam olhar a internet, alguns iam navegar nas redes sociais, pegavam o celular, ficavam olhando. Só mais tarde é que eles iriam começar a trabalhar. E aí, 12 horas saíam para o almoço, 2 horas para almoçar. Na parte da tarde, às 3h30, tinha um café. Eles serão liberados para ir para o café. 6 horas, eles iam embora. Então, ele observou que durante a semana, as pessoas recebiam o salário no final do mês para trabalharem 40 horas semanais. Mas, na verdade, elas não trabalhavam nem 30. Então, quando ele concluiu o estudo, ele levou a conclusão que ele havia chegado para o Rossando. Mas como? Ele não trabalha, ele não recebe por 40 horas o serviço prestado? Sim, mas na verdade, esses intervalos que acontecem, né, a pessoa chega, não começa a trabalhar logo, fica conversando, outros vão para o lugar, outros... Isso aí, esse tempo aí não é contado. É como se eles estivessem trabalhando. Aí, eu ouvi uma outra explanação do Raul Teixeira, que ele, quando era professor do primário, né, da rede estadual, né? Gente, aqui nós não estamos fazendo discriminação de professor, é porque o Raul contou essa história que quando ele era professor, ele uma vez, determinado tempo, eles passaram alguns meses sem receber o salário lá no Rio de Janeiro. E aí eles, né, começaram a reclamar, né, que não estavam recebendo o salário, né, que estava difícil pagar aluguel, faziam até a vaquinha para uns pagarem o ônibus, que estavam na maior dificuldade. E aí um dia eles resolveram fazer greve. Vamos fazer uma greve aqui, porque, né, não dá mais, né? E o Raul sempre foi um homem que sempre falou muito, né? E aí ele começou a falar, né, tomou a frente, começou a falar, conversar com os outros professores, estava na sala do professor, quando o guia espiritual dele entra lá no local. E ele olhou, né, quando ele viu o guia espiritual, né, ele ficou pensando assim, não é possível. Ele fez até uma brincadeira, né, mas isso é hora de guia espiritual aparecer aqui, gente. É a hora que eu comecei a falar. E o Camilo, que é o guia espiritual dele, se aproximou e falou assim: meu filho, por que você fala muito? Mas deixa eu ver. Aí ele começou a conversar com o guia, né, em pensamento, gente. Deixa eu ver, né, a dificuldade que nós estamos passando, né, aqui, todo mundo aqui tendo esse problema, salário atrasados e tal. Aí o guia falou para ele: você sabe por que isso, meu filho? É porque muitas vezes a pessoa já recebeu o salário antes e ela não cumpriu com o que ela devia ter cumprido.
Então ela vem agora numa situação onde ela passa por certa dificuldade, ela recebe somente uma parte, né, que é um soldo. Ela já tinha recebido o salário antes, mas ela não trabalhou o que ela devia ter trabalhado. Isso não é generalizado, gente, estou contando um caso específico, né, isso não é todas as situações, e foi o que eles contaram, que eu achei muito interessante, porque às vezes, né, eu que também fui funcionário público, né, às vezes a gente enrola também, né, e tudo na vida que a gente faz, né, tem coisa que a gente não percebe, só que a gente está plantando algo que tem consequências para nós mesmos. E às vezes a gente se acha que é injustiçado pela lei de Deus. Mas se cada um de nós observarmos a nós mesmos, por que eu estou passando por isso, por essa dificuldade? Sempre tem uma razão de ser. Quando a gente olha profundamente, há uma razão. E a gente reclama, acha que não merece estar passando por aquilo ali, mas ninguém é injustiçado perante a lei de Deus. Todos nós estamos passando por alguma dificuldade, por algum problema, é porque tem uma razão de ser. Porque a gente sabe que Deus é justo. Ele não praticaria uma injustiça somente com um e com o outro e beneficiaria a maioria de nós. Então, quando ele fala aqui nessa expiação, né, porque nós estamos num mundo de provas e expiações, é claro que a gente sabe que não é todo mundo que passa por expiações, que essa situação, ela é uma situação que pode ocorrer, mas nós sabemos que existem espíritos, né, que vêm com dificuldades materiais, né, porque eles pedem essa dificuldade material, principalmente para que eles possam evoluir mais. Eles vão sofrer as dificuldades, mas não é porque eles estão passando por provas, por expiações, estão passando por uma prova que voluntariamente eles pediram para a sua própria evolução moral e também intelectual. Então, ocorre dessa maneira a situação. E ele conclui aqui dizendo que, em compensação, Deus outorgou a inteligência, Deus concedeu a inteligência para compensar. Ele fala assim, ao que de físico franzino, Deus concedeu a inteligência para compensar, mas há sempre trabalho. Então, tem pessoas que não, até tem uma deficiência física, né, tem uma dificuldade, né, que ele traz, mas Deus concede a ele uma inteligência. E a gente tem visto, né, muitas pessoas, muitos deficientes, muitas pessoas que têm a sua condição física limitada, mas que essas pessoas são inteligentes e praticam esportes, elas se desenvolvem em outras áreas, né, e isso também é um trabalho, né, como diz aqui, como os Espíritos nos dizem. Então, vamos dar continuidade agora à questão 677. E Kardec pergunta aos Espíritos. Gente, foi informado que quem quiser fazer pergunta, né, pode se manifestar e perguntar. É claro que se nós não soubermos, a gente vai pedir auxílio aos nossos irmãos, né, aos estudantes aqui, que eles nos ajudam. Então, 677. Porque a natureza prover por si mesma todas as necessidades dos animais. Então, é interessante, né? Essa pergunta, ela é formulada assim, o homem poderia ter, mas por que não prover as nossas necessidades materiais e prover as dos animais? Porque a natureza, né, prover todas as necessidades dos animais, né, e por si mesma prover a necessidade dos animais, mas nós poderíamos perguntar, por que não prover a nossa também? Porque o homem precisa trabalhar, né? Os animais trabalham de uma outra forma, como
os Espíritos vão nos responder aqui agora. Fred. Tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu, mas o seu trabalho, como a sua inteligência, é limitado aos cuidados da conservação. Eis porque, entre eles, o trabalho não conduz ao progresso, enquanto, entre os homens, tem um duplo objetivo: a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade e que o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado aos cuidados de sua conservação, refiro-me ao fim a que eles se propõem, trabalhando. Mas eles são ainda, sem o saberem, enquanto se entregam inteiramente a prover às suas necessidades materiais, os agentes que colaboram nos desígnios do Criador. Seu trabalho não concorre menos para o objetivo final da natureza, embora, muitas vezes, não possais ver o seu resultado imediato. Então, o que a espiritualidade nos respondeu aqui, né? Tudo na natureza trabalha, né? E a gente percebe isso claramente, né, quando a gente começa a observar a natureza. A gente sabe que tudo na natureza trabalha, a natureza está sempre em movimento, né, e a gente percebe isso claramente. Então ele fala que, como tu, trabalham os animais, mas o trabalho deles é de acordo com a inteligência de cada um deles, é uma inteligência limitada, e eles trabalham para cuidarem da própria conservação. Então, o trabalho realizado pelos animais tem esse objetivo, de cuidar da sua própria conservação. Então, esse trabalho que a gente observa que os animais realizam, não levam eles a um desenvolvimento da sua inteligência. A gente vê, por exemplo, o pássaro João de Barros, né? Constrói aquela casa, a casinha dele é todo o tempo do mesmo jeito, né? Ninguém ensinou ele a construir aquela casa, mas ele constrói a sua casinha do mesmo jeito, ele não modifica aquele formato daquela construção, né? O castor, ele faz aquelas represas lá, aqueles impedimentos da água passar, aquelas barreiras, do mesmo jeito há séculos, né? Então o animal trabalha, mas visando a sua própria conservação. Enquanto o homem, né, ele diz aqui, daí vem que do trabalho não lhe resulta progresso. Então o trabalho deles não leva esses animais a um progresso, né? Ele não tem nem o desenvolvimento intelectual, nem o desenvolvimento moral, é apenas para a conservação da sua própria vida. E mesmo quando eles trabalham em grupo, eles, né, agem, né, eles agem, né, com o objetivo de preservar a si mesmo. Mesmo trabalhando em grupo, eles querem se alimentar, permanecer, para conservar a sua própria integração. Então, aí ele fala aqui, ao passo que o do homem visa duplo fim: conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Então o homem, né, ele trabalha com esse objetivo da conservação do próprio corpo, porque ele precisa se alimentar, né, ele precisa fazer esses exercícios físicos também, mas através desse trabalho desenvolve o seu pensamento, o seu raciocínio. A gente vê que à medida que o homem vai estudando cada vez mais nas várias áreas de desenvolvimento, ele vai
aprimorando a sua inteligência, aprimorando o seu pensamento, cada vez mais ele vai evoluindo, crescendo, raciocinando melhor à medida que ele se exercita em movimentar o seu pensamento, a sua inteligência, né, a sua maneira de ser e de agir. E ele continua aqui: quando digo que o trabalho dos animais se limita ao cuidado da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador, e assim o trabalho que executam também concorrem para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhe descobrais o resultado imediato. Então, a gente vê, né, que existem trabalhos dos animais que a gente não percebe, né? Por exemplo, a abelha, né, ela faz aquele trabalho de polinização, né? Quando ela vai buscar o seu alimento nas plantas, nas flores, e ela vai espalhando o pólen, né, espalhando por toda aquela região, a floresta, e ela faz esse trabalho que muitas vezes a gente não percebe esse trabalho. A gente sabe, pelos estudos, a gente sabe que existe isso, né? A conservação dos solos pelos invertebrados, por aqueles animais invertebrados que umidificam o solo, né? As minhocas e outros animais, né? Mas são imperceptíveis para nós. Mas esse trabalho que são invisíveis, né? Fazem parte daquilo que o Criador, daquilo que o Pai destinou a esses seres, né? Então, nós vemos aí a importância, né, que tem o trabalho dos animais, só que eles trabalham exatamente com esse objetivo, né, de conservar-se e de conservar a sua própria espécie e a si mesmo. Então, eles não desenvolvem a sua inteligência. Então, dando continuidade aqui na questão 678, até aí está entendido, gente? Tem alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Nós temos ali um professor que ele está a postos, está querendo responder qualquer pergunta que seja feita. O professor Luiz Ângelo é catedrático da nossa casa aqui há muitos anos, hein? Então se houver alguma pergunta, né, que a gente não sabe. Então, dando continuidade aqui, gente, 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho. Então, nos mundos, quer dizer, nós estamos no mundo de provas e expiações, né? No mundo mais aperfeiçoado que o nosso, né, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? Fred? A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas não julgueis, por isso, que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Então a gente está vendo aqui, né, que nos mundos mais aperfeiçoados, né, há trabalho também, né? A gente já viu que toda ocupação útil é trabalho, mas em razão desse mundo ser mais aperfeiçoado, o trabalho deles é diferente daquele que nós entendemos
aqui no nosso planeta de provas e expiações, que é um trabalho mais físico, um trabalho mais grosseiro, mais braçal, que depende também do nosso corpo físico. Nos mundos primitivos o trabalho era também diferente, né? Mas era um trabalho, né, mais grosseiro, o homem tinha que trabalhar muito mais para desenvolver também a sua inteligência. E aqui, no mundo de provas e expiações que nem o nosso, nós também precisamos trabalhar. Mas no mundo mais adiantado, é como ele falou aqui, a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. A necessidade desses mundos é diferente da nossa, né? Porque em razão dessa perfeição já alcançada, é um trabalho diferente. Então, quanto menos materiais, as necessidades, menos material é a do trabalho. Então, um trabalho mais intelectualizado, né, que exige muito mais raciocínio do que a força, né, e está mais desenvolvido a inteligência. Mas, nesses mundos, né, em razão desse trabalho, né, que exige menos esforço físico, né, não significa que eles sejam um trabalho inútil, né? Não existe a ociosidade nesses mundos. E a gente sabe que o espírito, né, à medida que ele vai evoluindo, ele trabalha cada vez mais. Hein? Às vezes a gente se engana achando que quando eu morrer, né, muitas religiões pregam que a gente vai descansar, né? Morrer, a gente vai descansar do lado de Deus, vai ficar lá inativo. Pelo contrário, a doutrina espírita nos explica que não, a gente vai trabalhar mais ainda, né? Principalmente porque ao chegar no mundo espiritual, nós vamos, ao fazer a nossa avaliação de tudo aquilo que nós fizemos na nossa existência, muitas vezes a gente descobre, né, para nossa surpresa, que a gente não evoluiu tanto quanto nós achávamos que tínhamos evoluído. E aí a gente vê que não, mas eu preciso trabalhar muito mais. Eu tive toda a oportunidade ali na Terra, eu era espírita, né? Conhecia os mecanismos das leis de Deus, sabia da reencarnação, sabia da lei de causa e efeito, conhecia a comunicabilidade dos espíritos, pois na casa que eu frequentava, toda a palestra tinha uma mensagem nos incentivando a mudar, a continuar, a ter coragem. A preocupação dos espíritos era muito grande em nos incentivar para que a gente não desistisse. Mas eu não consegui colocar em prática tudo aquilo que me foi mostrado. E em razão disso, né, eu vou precisar retornar numa outra oportunidade para agora, né, trabalhar muito mais, trabalhar incessantemente, em razão do conhecimento que eu já tenho. Então, às vezes, quando a gente está no mundo espiritual, né, nós estamos ali, né, que vamos escolher as nossas provas, que vamos escolher o gênero de provas pelos quais nós vamos passar, né, a gente promete a nós mesmos que a gente vai trabalhar muito agora. Só que ao chegar aqui, nós somos envolvidos, né, pelo meio onde nós habitamos. A gente sabe que o meio ele não cria, né, mas a gente se habitua àquele meio, mas ele nos influencia, né? O meio não cria o homem, mas há uma influência muito grande sobre nós. E a gente passa a se comportar de acordo com aquele meio onde nós vivemos. E às vezes a gente esquece que a vida espiritual é de grande importância para todos nós. Porque é lá que nós vamos viver por mais tempo. Então a gente se envolve de tal maneira com as coisas materiais, né, que a gente esquece de que a qualquer momento a gente vai retornar ao mundo dos espíritos, e aí às vezes a gente é pego de surpresa e se pergunta: o que foi que eu fiz?
né, com todo o conhecimento que eu tinha, às vezes a gente não conseguiu o progresso que a gente acreditava que a gente poderia conseguir. Então, meus irmãos, essas oportunidades que Deus concede a todos nós é muito importante, né? A gente avaliar as nossas condições, o que nós estamos fazendo com todo esse conhecimento que nós estamos tendo da vida espiritual. Porque serve a cada um de nós, nós somos responsáveis pelo nosso próprio crescimento moral, espiritual, né, intelectual, nós somos os responsáveis. Então, diante disso, né, nós vamos dar continuidade à próxima pergunta. 679. Então aqui, Kardec mais uma vez indaga dos espíritos a respeito da necessidade do trabalho. E ele pergunta: o homem que possui bem suficiente, aquele que possui condições, né, para assegurar sua subsistência, está liberto da lei do trabalho? Por exemplo, eu venho numa família que me deu condições para que eu pudesse subsistir sem precisar trabalhar fisicamente para me sustentar. E aí, Kardec está perguntando, para esse homem, né, como espírito encarnado, ele está liberado da lei do trabalho? Fred? Do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil na proporção de seus meios, de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem, a quem Deus concedeu bens suficientes para assegurar sua subsistência, não está obrigado a comer o pão com o suor da fronte, a obrigação de ser útil a seus semelhantes é tanto maior para ele, quanto a parte que lhe coube por adiantamento lhe der maior lazer para fazer o bem. Então, essa resposta é muito interessante, né? Talvez, como ele inicia dizendo aqui, do trabalho material, talvez, ele não precisa, né? Então, talvez do trabalho material ele esteja liberado. Mas a lei do trabalho diz o quê? Que todos nós temos a obrigação de sermos úteis, né? Porque a gente vê, né? Às vezes o trabalho nosso, a gente não precisa do trabalho remunerado, né? Mas a gente precisa ser útil, né? E, como nós já falamos aqui várias vezes, repetimos, toda ocupação útil é um trabalho. Por exemplo, aqui na Casa Espírita, quando nós participamos do atendimento fraterno, a pessoa que está ali ouvindo o irmão, né, ela está fazendo um trabalho que não é um trabalho remunerado, mas ela está sendo útil, né, porque ela está ali ouvindo o que aquele irmão está dizendo para ela, e ela vai aconselhar aquele irmão de acordo com a necessidade que ele apresenta naquele momento. Então ela está fazendo um trabalho útil. Então é o que ele está dizendo aqui, que esse homem que tem toda a condição de se manter, né, ele não está isento da lei do trabalho, porque ele precisa ser útil. Ele pode, né, auxiliar na educação do seu irmão, do seu próximo, né? Então, ele precisa, né, fazer esse trabalho, porque quando o homem faz esse trabalho de ser útil, ele se sente bem, né? Quando você faz um trabalho para alguém, né,
mesmo trabalho remunerado, que a pessoa ficou satisfeita com o trabalho que você fez, né? Você viu que também você foi útil. Fez um trabalho material, né? Mas aquela pessoa ficou agradecida pelo que você fez, né? E também você se sente bem porque foi útil. Às vezes a pessoa aposenta, né? A gente quando começa a trabalhar já imagina logo, daqui a tanto tempo eu vou aposentar, quando eu aposentar eu vou fazer isso. Hoje eu não tenho tempo de me dedicar muito à casa espírita, mas quando eu aposentar eu vou fazer isso, né? Às vezes a gente pensa assim, né? E quando ele aposenta, né, logo nos primeiros tempos a gente fica muito feliz ao aposentar, né? Não vou fazer nada, não preciso mais fazer nada. Mas aí depois de algum tempo a gente já começa a sentir uma certa dificuldade, principalmente quem trabalhou a vida toda, né? Ele começa a achar que porque eu estou sem fazer nada, é porque o senso de utilidade, ele não está sendo útil, né? Ele está ali, às vezes ele viaja, né? Começa a viajar, depois ele cansa das viagens, começa a passear, ele cansa desse monte de passeio, fica o dia inteiro sem fazer nada, ele começa a cansar. Às vezes tem alguns que vão para a praça, né, jogar damas, né? Tem muito caso desse, né? Mas a gente cansa de ficar sem fazer nada. Por quê? Porque quando a gente se sente útil, essa utilidade traz uma felicidade para nós, né? A gente se sente alegre, satisfeito, né? Eu estou fazendo alguma coisa, né? Foi isso que os Espíritos falaram aqui para nós, né? Então, eles dizem aqui, embora o homem a quem Deus concedeu a posse de bem suficiente para assegurar a sua existência não seja obrigado a alimentar-se com o suor do seu rosto, a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele quanto maior tenha sido a cota de tempo livre que lhe coube adiantadamente para fazer o bem. Esse tempo livre, né, que ele está dizendo aqui, é importante, né? Você teve um tempo livre, você foi liberado de se alimentar, trabalhando, como a gente fala, através do esforço físico, do suor do seu rosto, se alimentando com o seu esforço. Mas esse que não precisou, né, ele tem um tempo livre, né, e é esse tempo livre que é cobrado dele depois. Você tinha todo o tempo que você queria à sua disposição, você poderia fazer muito com esse tempo livre, né? Que uso que você fez desse tempo? Eu gastei o tempo, né? Às vezes a gente diz que vai gastar o tempo, né? E a gente é responsabilizado, né, perante a espiritualidade, né, pelo tempo livre que nós tivemos e não fizemos bom uso desse tempo. Então a espiritualidade nos adverte aqui, né, porque está sendo feito um adiantamento para nós, né, um adiantamento de um tempo livre para que a gente possa evoluir mais ainda, em razão deste tempo livre que nós tivemos. Então, meus irmãos, dando continuidade aqui, na questão 680, ele faz o seguinte questionamento: não há homens que estão impossibilitados de trabalhar, seja no que for, e cuja existência é inútil? Então, ele está perguntando, Kardec pergunta se existem homens que se acham impossibilitados de trabalhar e cuja existência deles é inútil. Fred. Deus é justo e só condena aquele cuja existência for voluntariamente inútil, porque esse vive na dependência do trabalho alheio. Ele quer que cada um se torne útil na proporção de suas faculdades,
ver item 643. Então, a resposta dos Espíritos é muito interessante, né? Deus é justo. Só condena aquele que voluntariamente se tornou inútil. Então a gente sabe, né, se Deus é justo, né, e a gente sabe que através da reencarnação, né, esses que estão impossibilitados de trabalhar, né, porque eles não querem trabalhar, né, é porque estão passando por uma provação, né? Através dessa reencarnação, a gente sabe que se ele está sendo condenado, né, como Deus é justo e só condena aquele que voluntariamente se tornou inútil a sua existência, pois que vive à custa dos outros. É uma prova, né, para o espírito, né? E essa prova, se ele está sendo condenado por Deus, é porque ele cometeu um erro e está num mundo de provas e expiações, né, para que ele possa agora aprender a valorizar essa oportunidade que ele está tendo e melhorar a sua condição, né? Trabalhar mais, buscar mais esse trabalho, né, para que se esforçar mais, que é muito importante para todos nós, né, esse esforço que a gente precisa fazer, porque se ficar nessa inutilidade, né, e ficar dependendo dos outros é muito ruim, né, quando a gente passa a depender dos outros para a nossa subsistência, né. Mas às vezes tem provas em que o espírito vem exatamente onde ele vai ficar dependente a vida toda, né, em razão da infração que ele cometeu às leis de Deus. Se ele está sendo condenado pela justiça divina, é porque alguma coisa ele fez que permitiu que ele agora viesse nessa condição, né? Então, meus irmãos, essa questão 680, nós finalizamos os nossos trabalhos desta tarde, entendendo que o trabalho para nós é de grande importância, né? E que a gente possa realmente fazer uma reflexão sobre essas questões que a espiritualidade traz para nós, né? Para que a gente pense, desenvolva o nosso raciocínio, a nossa inteligência, desenvolva os nossos sentimentos e passe a valorizar mais um trabalho, porque um trabalho não é um castigo, como muitas vezes a gente pode imaginar, uma vez que a palavra trabalho vem daquele instrumento chamado trimpalho, que era um chicote, né, que castigava. A gente pensa, trabalhar é um castigo. Na verdade, para a espiritualidade, não. Para a espiritualidade, o trabalho que está nessa lei moral é uma chance do homem ser feliz através do seu trabalho. Que Deus nos abençoe agora e sempre. Meus irmãos, lembrando que amanhã, às 19h30, nós retornamos com a evangelização infanto-juvenil. Também ainda temos pizza, se alguém quiser, é só falar com o Leone, que está ali no fundo. E nós gostaríamos de transmitir um recado muito lindo que a gente tem aqui, né? Vamos dizer assim, uma gratidão imensa pela doutora Marla, que está aqui. Nós estamos começando uma campanha junto à Medicão, aquela clínica que fica na Rondon Pacheco, número 2265, é isso mesmo, né? E ela nos veio com tanto amor, com tanto carinho, dizer que se vocês conhecerem pessoas que não têm condições materiais de realizar castração nos seus animais, nós vamos juntamente, né, com a clínica, a gente vai levar o animal e a doutora Marla vai fazer para nós, totalmente gratuito.
Então, às vezes, quem souber de algum animal nessas condições, pode nos procurar, que a gente só vai fazer, como se diz, né, a parte boa, só o intercâmbio, né? E desde já agradecer a doutora Marla de coração. Obrigada. E vamos então finalizando, agradecendo a espiritualidade benfeitora, que nos acolhe a todos, encarnados, desencarnados, que nesse instante do tratamento espiritual através do passe, possamos nos reunir em oração, deixando aqui os nossos medos, aflições, levando conosco a fé, a coragem, a esperança. E assim, com a oração que o Mestre Jesus nos ensinou, rogamos a magnetização das águas, que se transformem na medicação necessária, as dores do corpo, da alma, e que possamos desde já nos prepararmos para o passe. E aqueles que estão em seus lares, que recebam o passe espiritual. Oremos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livra-nos de todo o mal. Vamos em paz e que Jesus nos acompanhe. Assim seja.